Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida nessa quarta-feira. Que o Senhor Deus, com sua bondade e misericórdia, venha nos acompanhar por onde formos. Nós estamos iniciando mais um episódio do Devocional A Boa Parte, iniciando o capítulo 8 do Evangelho segundo Mateus. Ontem nós terminamos o capítulo 7 e, consequentemente, o Sermão da Montanha. E hoje vamos tratar de uma cura que o Senhor Jesus realizou muito importante, que carrega um significado muito especial. Fique comigo até o final do vídeo para que você possa ser abençoado por meio desta palavra. Já deixa a sua Bíblia aí aberta em Mateus capítulo 8. E antes de iniciarmos a leitura, como eu peço a você em todos os vídeos, se inscreva no meu canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe também com os seus amigos para que eles possam ser edificados pela palavra de Deus, tá bem? O texto que vamos ler hoje, como eu disse, é Mateus 8, do 1 ao 4. O capítulo 8, nós encontramos muitas situações importantes e cada uma delas merece um devocional, um episódio. Então nós vamos ter aí uma longa caminhada pelo capítulo 8, algo de uma semana mais ou menos, só que será de muito aprendizado, tá bem? Como eu falei ainda há pouco, nós encerramos o Sermão da Montanha, a leitura do Sermão da Montanha, ontem, no capítulo 7. O Sermão da Montanha começa em Mateus 5, com as bem-aventuranças, e termina em Mateus 7, com o ensinamento do homem insensato e o homem prudente. E hoje iniciamos este capítulo que para mim é muito importante. Vamos ler juntos? Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes me purificar. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, seja limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Pessoal, eu tenho muitas coisas para falar dessa cura, que parece uma cura simples, mas tem muitos significados, muitas lições que eu aprendi e quero compartilhar com você. A primeira delas é um pequeno detalhe. No início do Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, os discípulos se aproximaram de Jesus para aprender. E Jesus, como um bom mestre, os ensinou. Agora que ele desce do monte, um leproso se aproxima dele para ser curado. E Jesus, como o médico dos médicos, curou aquele homem. E na nossa vida, teremos momentos aonde vamos nos aproximar de Cristo para aprender. Momentos que em oração, com uma Bíblia em mãos, chegamos até Ele e oramos: Senhor, me ensina, eu quero aprender, fala comigo. E o Senhor Jesus, como o mestre dos mestres, com maior prazer, Ele irá nos ensinar. Quantas vezes você já não passou por isso? Lendo a Bíblia com sede de aprender, um versículo lhe saltou aos olhos e você ficou encantado e nunca mais você esqueceu aquela lição. Porque sim, Jesus ele ensina. Porém, em outros momentos da nossa vida, nós vamos nos aproximar de Jesus como leproso, não para aprender, mas para sermos curados. Porque a nossa vida nesse mundo, ela não é fácil.
lutas por fora, preocupações por dentro, e muitas das vezes nós nos machucamos, nós nos ferimos ou somos feridos, nos encontramos doentes, ora do corpo, ora da mente e até da alma. E nesses momentos, corremos aos pés de Jesus e clamamos: Senhor, me cura, Senhor, me purifica. E Cristo nos toca, nos cura e nos livra daquela aflição, como o médico dos médicos. Somente Ele poderia fazer. Então, a primeira lição, que para mim é muito importante do episódio de hoje é essa. Jesus é o professor que ensina, mas também é o médico que cura. Em qual momento você está da sua vida? Você está bem? Com sede de aprender? Vá até ele, ele vai te ensinar. Você está ferido, machucado, enfermo, doente, cansado, sobrecarregado, aflito? Vá até ele, ele vai te curar, ele vai te dar o alívio. Tá certo? Essa é uma das lições que aprendemos com a cura do leproso. A segunda delas é a seguinte, e talvez eu volte aqui no texto para dar base ao que eu vou falar agora. Esse homem, ele chegou diante de Jesus e disse as seguintes palavras, versículo 2: Senhor, se é da tua vontade, ou em algumas versões, se o Senhor quiser, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, seja limpo. Veja que esse homem foi até Cristo movido por uma fé verdadeira, aonde ele, apesar de muito querer a cura, apesar de muito sofrer com aquela lepra, ele teve a capacidade de submeter aquele seu pedido à vontade do Senhor. Ele não chegou diante de Jesus dizendo: Senhor, o Senhor tem que me curar, o Senhor vai me curar, eu determino, Senhor, que eu serei curado. Não. Ele disse: se o Senhor quiser, se for da tua vontade, podes me purificar. Essa é a oração forte. A oração aonde nós sujeitamos a nossa vontade à vontade do Senhor. E um outro detalhe, ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode. Gente, esse homem, esse leproso entendeu algo que nós precisamos entender. Tudo que Deus quer, Ele pode. Não há nada impossível para Ele. Não há nada difícil para Ele. Mas Ele tem que querer. Porque se Ele não quiser, Ele não faz. Ele é Deus, Ele é soberano. Mas se Ele quiser, Ele faz. E no caso do leproso, Ele quis. E Ele o curou. Guarde essa palavra com você. Se possível, vamos participar aqui desse episódio aqui comigo. Se possível, escreva aí no comentário: tudo que Deus quer, Ele pode. Tudo que Deus quer, Ele pode. Repetindo, tudo que Deus quer, Ele pode. E a última, mas não menos importante lição desta cura é a seguinte: o leproso não carregava uma dor, uma doença, apenas no corpo. Ser leproso naquela época não era como nos dias de hoje, onde as pessoas respeitam. Hoje as pessoas têm preconceito, mas o respeito existe nos dias de hoje. Mas naquela época não existia, não. Uma pessoa que tinha lepra, ela era considerada pela sociedade um monstro, um animal, uma aberração. Dizem os historiadores que os leprosos andavam com sinos em volta do pescoço, para que quando eles estivessem chegando em algum lugar, o balançar, o soar do sino serviria de aviso para a população e elas, das duas uma, ou fugiam do leproso ou agrediam o leproso e o expulsavam de suas aldeias. Leproso não tinha vida social.
Leproso não tinha família, não podia construir uma família. Quem iria se casar com um leproso, por exemplo? Leproso era considerado pela lei alguém impuro. Era até pecado se aproximar de um leproso, segundo a lei. Veja a situação desse homem. Gente, esse homem não estava só ferido na pele, ele estava ferido no coração, ele estava machucado, ele estava destruído. E, e longe do leproso tocar em alguém, porque ele sabia que se tocasse em alguém ele poderia ser morto. Mas esse leproso, eu acredito que com medo, com fé, mas com medo, ele tocou em Jesus. Ele tocou. E a primeira surpresa dele, quando ele tocou em Jesus, Jesus não espantou ele. Jesus não expulsou ele. Jesus não agrediu ele. Ali ele já viu que tem algo diferente em Jesus, porque ele se aproximou de Jesus e Jesus continuou ali. Tá compreendendo? O fato dele se aproximar de alguém já era motivo para as pessoas fugirem ou o espantarem, mas ele se aproximou e Jesus continuou ali. Eu falei que ele tocou em Jesus, mas só corrigindo, ele se aproximou. Ele, na verdade, ele não tocou, ele se aproximou, mas era o suficiente para ele correr risco de vida. Ele não podia se aproximar, ele vivia recluso da sociedade. Então ali ele já viu algo diferente. Ele se aproximou de Jesus, fez o pedido dele, e Jesus disse: eu quero. Tipo assim, eu me importo com você. Ninguém se importava com aquele leproso, ninguém queria saber dele, mas Jesus falou: eu quero. Eu me importo com você. Para mim você tem valor, para mim você é importante. Por isso que eu te aceito na minha presença. Porque os homens podem te desprezar, mas eu amo você. Foi isso que o leproso entendeu. E o mais maravilhoso é que o versículo 3 diz: então Jesus, estendendo a mão, lhe tocou. Meu Pai amado, Jesus tocou no leproso, contrariando toda a regra religiosa, porque, como eu falei, a lei não permitia que nós aproximássemos ou tocássemos em leproso. Jesus tocou no leproso. Jesus, ele fez o que ninguém faria por aquele homem. Tocou, teve contato físico. Gente, na hora que Jesus tocou no leproso, ele não curou só o corpo, ele curou as feridas que haviam dentro da alma. Eu não sei se vocês estão entendendo a profundidade disso. Ao tocar no leproso, a mão de Jesus atravessou o corpo e foi direto naquela alma ferida, complexada, naquele coração machucado, desesperançado. Jesus tocou e Jesus restaurou não só a saúde dele, Jesus restaurou a alma dele, o coração dele, o emocional dele. Jesus curou não só as feridas do corpo, mas Jesus curou as feridas da alma daquele leproso e devolveu a ele a dignidade que ele já não tinha mais. O finalzinho vai dizer que Jesus falou: ó, vai lá no sacerdote, se apresenta lá. Porque o sacerdote é que avaliaria se de fato um leproso havia se recuperado ou não da lepra. Se o sacerdote verificasse e detectasse que de fato o leproso estava curado, então ele poderia ser reintroduzido à sociedade da época. Vocês estão entendendo que não foi só um toque, não foi só uma cura? Jesus lhe devolveu saúde, Jesus lhe devolveu a paz, Jesus o amou, ele se sentiu amado, Jesus curou as feridas da alma dele e Jesus devolveu a ele a dignidade e o reintroduziu na sociedade. Agora ele poderia construir uma família caso não tivesse. Agora ele poderia trabalhar. Agora ele poderia viver em comunidade. Porque Jesus havia o tocado. E quando Cristo te toca, tudo muda, tudo se transforma. Então essa é a terceira e última lição desta cura
que às vezes passou desapercebida a sua vida toda, mas eu tenho certeza que hoje o nosso Senhor Jesus nos revelou grandes coisas da sua palavra. E eu quero fazer uma oração agora. E se você está bem e a sua vontade é aprender, eu creio que você aprendeu nessa manhã. Mas se você está ferido, machucado, eu quero orar por você, para pedir ao Senhor que lhe toque e lhe cure o corpo, a alma e a mente. Oremos agora. Ó Pai querido e amado, graças te damos pela tua compaixão revelada no ato da cura deste leproso. Porque esse é o Senhor que servimos e cremos. Aquele que se importa com os leprosos. Aquele que se importa com aqueles que são desprezados pela sociedade. E orando comigo agora, Pai, talvez existam pessoas feridas, machucadas, sendo humilhadas, desprezadas, reclusas da sociedade, talvez dentro de um quarto, afundado na depressão. Ó Pai, eu oro, toca-lhes neste momento. Senhor Jesus, toca nesta pessoa que carrega uma enfermidade, quem sabe no seu corpo e está desenganada pela medicina, ou talvez na sua alma. Toca ela, Senhor. Pois quando o Senhor toca, tudo muda. Minha oração é essa, Pai. Eu te dou graças pela revelação da tua palavra nesta manhã de quarta-feira. Amém. E graças a Deus. Eu creio que Jesus lhe tocou. Louvado seja Deus. Amanhã vamos tratar de mais um milagre, que foi a cura do servo do centurião. Nos vemos então. Até lá.